Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom nós estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos o nosso Deus, não é verdade? Como Deus é bom, né? Eu gosto sempre de declarar isso. Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que no dia a dia, nós temos sim lutas, claro que temos. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que em todo tempo Deus, Ele é bom. Em todo tempo. E nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Independente de circunstância, de situação, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei o que você passou. Mas eu tenho certeza que no seu coração tem um espaço para louvar a Deus, independente da circunstância que você esteja passando. Porque é isso que Deus requer de nós. Quando tudo está bem é fácil. Mas quando as coisas não saíram da forma como nós gostaríamos, esse louvor ainda é muito mais precioso aos olhos de Deus. Porque ainda você está dizendo, não importa a circunstância, Deus, eu estou te louvando. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela vida de cada pessoa que nos assiste nessa noite. Que maravilha, Senhor Deus, podermos nos reunir e adorar o Senhor. Poder cantar louvores a Ti, ó Deus. Poder dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa luz. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Te peço que nesse momento o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor. Aonde quer que essas pessoas estejam nos assistindo, seja o Espírito do Senhor derramado sobre cada coração, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo esperança, Deus, trazendo consolo para aqueles que precisam ser consolados. E nós aqui, Deus, queremos dizer, independente de circunstância e situação que cada pessoa esteja passando, nós queremos Te adorar. Nós queremos dizer, Deus, com a nossa adoração, que não é a circunstância que nos move a Te adorar, é o Senhor que nos move a Te adorar. Porque o Senhor é a razão do nosso louvor, o Senhor é a razão da nossa adoração. É o que nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, amém, ó Deus. Amém? Nós vamos declarar que o nosso Jesus é a nossa salvação. Jesus está voltando, e nós vamos declarar, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem para levar-nos, ó Deus, com o Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declara Ele. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
Aleluia ao teu nome, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Sim, ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare isso comigo. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos declarar agora: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem. Declare comigo, declare isso. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. É o clamor do nosso coração, né? Aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais tristeza e nem dor. Nós vamos cantar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estaremos orando essa oração tão perfeita, porque foi Jesus quem ensinou, por isso ela é perfeita. Amém? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Amém? Na terra como é no
nos céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Deixe os céus, a vontade de Deus ser feita sobre a sua vida. Amém? Declare mais uma vez conosco. Sim, declaramos, declaramos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, Deus, teu reino nós buscamos, tua vontade seja feita na terra como é, ó Deus, nos céus, deixa o céu descer na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas, deixa o céu descer, a tua vontade, deixa o céu descer. Mais uma vez, deixa o céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, ó Deus, deixa o céu descer sobre nós, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Declare, teu é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia, para sempre, Deus, para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te exaltamos, Jesus, nós te glorificamos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Continue conosco, hein?
Nós temos uma palavra abençoada para compartilhar com você por meio do nosso pastor. Assim que fique conosco, porque Deus quer falar com você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós também temos um momento muito especial, onde nós estaremos orando pela igreja, pelos enfermos, pelas crianças. Se você está com alguma enfermidade, ou se você nesse momento gostaria de representar um parente seu, um ente querido que está enfermo, vamos estar orando, vamos unir a nossa fé. A palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então nós vamos nesse momento clamar, porque nós sabemos que o Senhor é Deus que ouve as nossas orações. Ele tem feito grandes coisas, maravilhas por nós. Tem curado, feito coisas tremendas. E eu creio que não será diferente com você. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nesse momento nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, em oração agora, unindo, ó Deus, a nossa fé, com vários irmãos e pessoas que nos assistem agora. Ó Deus amado, nós sabemos que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, como diz na tua palavra. E por isso, Pai, no nome de Jesus, nós unimos agora em oração e colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que agora se encontram enfermas, Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor esteja visitando essas pessoas. Nós queremos agora, em nome de Jesus, declarar no teu nome poderoso, Senhor, a cura sobre essas pessoas. Nós declaramos que o nome de Jesus tem poder sobre cada uma delas. Nós agora declaramos a essa enfermidade, que ela saia em nome de Jesus, que ela desapareça, aonde quer que ela esteja alojada, seja qual for essa enfermidade. Nós declaramos agora o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário e que declarou que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, queremos declarar sobre a tua vida, pelo poder, pelas chagas de Jesus, você é sarado. Seja sarado pelo poder das chagas de Jesus, ali naquela cruz, no nome de Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te pedimos também que o Senhor esteja curando, Deus, aquelas pessoas que estão em depressão. Pai, nesse momento visita essas pessoas, aonde quer que elas estão, aonde quer que elas estejam nesse momento, que o Espírito do Senhor esteja trazendo a paz, tirando, Senhor Deus, de dentro de cada coração, Deus, essa tristeza, essa angústia, que tem feito, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, perderem o sentido e a razão, Senhor Deus, de viver. Senhor, traz a tua luz, a tua presença sobre cada coração nesse momento, no poderoso nome de Jesus. Toca, Deus, essas pessoas para a tua glória, porque só o Senhor pode fazer isso. Que a alegria retorne nesses corações, Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja substituída por toda essa angústia, por toda essa tristeza, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós ainda, Senhor Deus, lembramos aqui dos membros da nossa igreja. Nós oramos, ó Deus, pelo teu povo, pelos nossos irmãos nesse momento. Ó Deus, continue fortalecendo a fé de cada um, continue dando forças para continuar, para poder seguir, ó Deus, adiante. Ó Pai, que cada um deles sejam supridos
suprido em todas as suas necessidades, mas que principalmente em tempos difíceis como nós temos vivido, que cada um deles, ó Deus, tenha muito firme em seus corações, que no Senhor, Deus, nós podemos confiar, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o Deus em quem nós nos apoiamos. E ó Deus, ainda que a altura, a Tua palavra diz que nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque em Ti, ó Deus, nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E é o que nós declaramos sobre a vida de cada membro, de cada irmão, Senhor, da nossa igreja. Ó Deus, essa vitória que o Senhor já declarou na Tua palavra, nós declaramos esta palavra, Deus, rema sobre a vida de cada pessoa, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E nós também agora lembramos das crianças, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos pequeninos. Ó Deus, a Tua palavra diz que dos tais é o reino dos céus. Ó Deus, que no nome de Jesus cada um deles sejam abençoados pelo Senhor, que o Senhor também esteja sustentando cada um desses coraçõezinhos, que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus neste tempo, ó Deus, fazendo com que eles possam se tranquilizar, porque para uma criança é tão difícil, ó Deus, ficar tanto tempo, dentro de suas casas. Ó Deus, que a paz do Senhor venha sobre cada coração, sobre o coração de cada um deles, no poderoso nome de Jesus, e que eles possam crescer, Deus, não somente em estatura, mas principalmente em graça e sabedoria, na presença do Senhor, assim como o Senhor Jesus cresceu quando era criança em sabedoria e graça. Nós declaramos sobre a vida de cada uma das nossas crianças, no poderoso nome de Jesus, é que nós oramos, meu Deus. Ó Deus, abençoa o nosso Brasil, toma o nosso Brasil em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor Deus, a vida do presidente, de todas as autoridades, todos aqueles que estão investidos de autoridade, no nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja entronizado no Brasil. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Ainda, Deus, que sejam tempos difíceis, mas nós queremos olhar para aquelas coisas boas que estão acontecendo, e por elas nós Te louvamos, e por elas nós Te agradecemos, pelas mudanças que nós temos tido nesses últimos dias, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, continue essa obra sobre o Brasil, porque nós cremos que o Senhor, ó Deus, é fiel em todas as coisas. Levanta o Brasil, levanta a economia do Brasil, Senhor Deus, supre cada pessoa em suas necessidades, ó Pai, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre o Brasil, e nós declaramos e profetizamos que o Brasil é um país abençoado, abençoado pelo Senhor. Nós declaramos que o Brasil é uma nação abençoada em o nome poderoso de Jesus, Pai. Nós declaramos isso com os nossos olhos espirituais, porque é assim que o Senhor vê. Muito obrigado, ó Deus, nós Te louvamos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer suas contribuições de dízimos e ofertas das seguintes maneiras: através de transferência bancária em nome da Igreja Batista Central de Lavras, CNPJ 30917-0001-53, Banco 237 Bradesco S.A. Agência 1890, conta corrente 23837, dígito 6. Ou indo diretamente na agência bancária e fazendo seu depósito de dízimo e oferta diretamente no caixa eletrônico ou no guichê de atendente do caixa, ou pelo PagSeguro. Você pode também acessar o nosso site www.ibclavras.org.
clicar no menu Contribua e lá você encontrará o link PagSeguro. Se preferir, pode ir até a igreja e colocar o seu dízimo e oferta no gasofilácio ou passar o seu cartão de crédito ou débito em nossa maquininha. Os horários são de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã ou de 13 às 17 horas. Você pode também ligar na secretaria da igreja ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 35 99250 4533, que buscaremos em sua casa. Amém, amém. Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome dEle, estando juntos aqui na casa de Deus, na sua casa, entrando aí na sua casa, na sua poltrona, no seu sofá, no aconchego do teu lar. Estamos juntos novamente para louvarmos ao Senhor, para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Antes disso, eu gostaria de orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas e pedir para que o Senhor guarde a cada um que tem sido fiel, a cada pessoa que tem sofrido durante esse tempo de pandemia, que perderam seus empregos ou que reduziram os seus salários. Nós gostaríamos de orar para que o Senhor dos céus possa estar nos guardando durante esse tempo. Amém? Enquanto o irmão Luiz orava, eu estava pensando sobre a travessia do povo hebreu, do povo judeu, enquanto eles estavam no deserto, saindo lá do Egito. Diz a palavra do Senhor que Deus estava indo na frente do povo através de uma coluna de fumaça durante o dia para dar sombra e uma coluna de fogo à noite para dar calor para eles. E durante aqueles 40 anos, as roupas que eles usavam não se desgastaram. E durante aqueles 40 anos, todos os dias de manhã, chovia o maná do céu e de manhãzinha eles recolhiam para aquele dia. E ali, naquele momento, eles tinham o seu sustento providenciado por Deus. Então eu acredito nisso, eu acredito que o Senhor Jesus vai nos providenciar a saída para essa crise. Se você anda fielmente na presença de Deus, eu tenho certeza que o Senhor irá suprir cada uma das nossas necessidades. Então vamos orar nesse sentido. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não é feito de pau nem pedra, mas é um Deus vivo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor zela por nós, o Senhor zela pelas pessoas, o Senhor zela pelos teus filhos, Pai. Pai, o Senhor disse que olhai os lírios do campo, eles não conseguem tecer as suas roupas, mas nem Salomão, em toda a sua glória, teve algo tão bonito como o lírio. Olhai os passarinhos, os pardais no céu, eles não semeiam, eles não colhem, mas todos os dias ali o Senhor providencia aquele grãozinho para ele comer. Quanto mais vocês, filhos meus, não sereis sustentados pelo Senhor. Por isso não andem ansiosos por coisa alguma. Pai, nós queremos, Senhor, estar entregando as nossas vidas ao Senhor. Queremos, Senhor, estar o tempo todo dependendo do Senhor, Pai. E eu te peço, Senhor, pelas pessoas que perderam seus empregos, tiveram suas rendas reduzidas, aquelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo financeiramente, mas mesmo assim tem sido fiel. Eu te peço, Senhor, abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Pai, não deixe, Senhor, com que o devorador devore todo o seu trabalho. Não deixe, Senhor, com que o gafanhoto coma, Senhor, todo o seu fruto, Pai, do seu trabalho. O Senhor possa sustentá-los. Em o nome do Senhor Jesus, nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos
falando uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo, e nós estamos nessa série, a missão do Espírito Santo, e o pastor Marcelo também está pregando sobre isso, e eu também estou pregando sobre isso, e cada dia mais eu aprendo mais sobre o Espírito Santo, enquanto a gente prepara essas mensagens, a gente prepara, estuda sobre o Espírito Santo. Eu acredito que Deus está querendo nos levar a um novo nível, tanto de entendimento quanto de intimidade com o Espírito Santo, né? Eu acredito que muitas vezes nós não conhecemos tanto do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que foi enviado dos céus para nós. É o Espírito que está lá dentro de Deus, é o Espírito que está dentro do Pai, que foi enviado para nós aqui na terra. Então é algo sensacional nós termos o mesmo Espírito que está dentro de Deus, que está dentro de Jesus, está dentro de nós. Esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de Jesus e dentro de Deus Pai, está dentro de nós também. Então isso é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso nós sabermos que dentro de nós habita o mesmo Espírito de Deus dentro de nós. E é isso que nós vamos estar também aprendendo mais um pouco nessa noite, né? Nessa meditação, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. E o tema dessa mensagem é o milagre da vida. A missão do Espírito Santo, o milagre da vida. Nós vamos ver que esse mesmo Espírito que habita dentro de Deus, habita dentro de Jesus, habita dentro de nós, ele é possível recuperar as nossas vidas. Ele traz o milagre da vida em nós. E isso nós vamos estar lendo, Ezequiel, capítulo 37, é uma visão que o profeta Ezequiel teve, e vocês devem conhecer bastante a visão de um vale de ossos secos, e nós vamos estar meditando sobre isso. Como é que Deus pode trazer vida por meio da palavra dele a ossos secos, ossos sequíssimos, e nós vamos ver como Deus traz a vida sobre esses ossos secos. Então, no capítulo 37 de Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetizou segundo fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aleluia! E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, começaram a crescer carne, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vou levar novamente a Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vocês se fizer sair dela o povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, vamos orar. Senhor, nós amamos, Pai, a Tua Palavra, amamos, Senhor, a Tua Palavra que é viva. O Senhor venha vivificar os nossos corações agora, nesse momento, por meio dessa Tua Palavra. Revela a Jesus Cristo em nós por meio dessa Tua Palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria de pedir ao irmão Ed, dá uma olhada, por favor, no meu WhatsApp, porque eu pedi para colocar uma música no final, para ver se está tudo certo, tá? Agradeço, muito obrigado. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, e nós vamos ver agora como acontece o milagre da vida. Como é que Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, Ele sopra o vento da vida, e esse vento da vida agora faz com que esses ossos sequíssimos, vivam e tenham novamente a vida em si, né? É uma alegria. Enquanto eu estou estudando sobre essa questão do Espírito Santo, eu vejo o quanto Deus é profundo, Deus é maravilhoso, e o nosso Pai, que tem todas as coisas já prontas em suas mãos, nada lhe sai ao controle das suas mãos. Eu vejo como Deus, Ele é maravilhoso em nos providenciar o Espírito Santo de Deus, e cada dia mais eu fico cada vez mais alegre de entender o quanto Deus nos ama, e Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para completar a obra de Jesus. E nesse sentido eu gostaria de ler em Efésios capítulo 4, versículo 6, qual é o mover de Deus nesses tempos, qual é o mover do Senhor sobre nós. E aqui diz assim, eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 6, Efésios 4, 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não entendia muito bem essa palavra, até que eu assisti uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele estava explicando sobre esse versículo 6, que fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos. Aqui nós vemos 3 formas de Deus agir em nós. Ele age sobre nós, Ele age por meio de nós e Ele age em nós. E é interessante, meus irmãos, como Deus tem feito isso nesses últimos tempos agora. O sobre nós, sobre todos, significa a unção de Deus, o poder exterior do Espírito Santo, onde nós vemos sinais, milagres e maravilhas acontecerem. Jesus Cristo diz, eis que o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, veio sobre mim para curar os enfermos, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. O propósito do sobre é a unção, é nos levarmos a fazer algo sobre isso. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, para que me ungiu, para pregar as necessitados, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Então, a unção sobre é essa questão da unção do Espírito Santo. Por meio de todos, diz o versículo 6. Por meio significa Deus em nosso favor. A partir da restauração da nossa fé, além das manifestações exteriores do Espírito Santo, de sinais e milagres, Ele quer provocar por meio da fé o favor de Deus sobre nós. Deus está agindo por todos. Quando nós temos a fé, nós começamos a agir em favor dos irmãos, em favor das pessoas. Então, por meio de todos significa nós, através da fé, através da unção da fé, nós podemos agora começar a fazer coisas para os outros. Então, eu tenho aprendido muito sobre o dom da fé, e eu peço a Deus, Deus me dá o dom da fé. O Espírito Santo lá em Coríntios diz, que nós temos o dom da fé, aquela fé inabalável. Nós pedimos, Senhor, me dá o dom da fé para que eu possa fazer algo com os meus irmãos, junto com os meus irmãos, junto com as pessoas. O Senhor quer que nós façamos sinais e milagres e maravilhas para compartilhar com os outros. E a última parte significa em todos. Significa que Deus vai agir em nós, dentro de nós. Deus irá nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. E através do em nós, o Espírito Santo vai agir dentro de nós, para que nós possamos estar sendo conformados à imagem de Cristo e estarmos separados do pecado. Nós vamos viver longe do pecado. E é isso, nesse sentido, que eu vejo que Deus está restaurando essas 3 formas de agir dele em nós. Deus nos deu a revelação de dons, sinais e milagres, do seu mover sobre nós, da sua unção sobre nós. Deus tem restaurado também o mover profético da fé, para que nós provoquemos o favor de Deus por meio de nós. Por meio de nós vamos estar provocando o mover de Deus no meio de nós, e Deus também quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, através do seu Espírito em nós. Então, em nós, dentro de nós, nós seremos levados a um nível mais profundo, mais íntimo. Lá no seu secreto, Deus estará falando aos nossos corações e nos tornando cada vez semelhantes a Jesus. O interessante aqui em Efésios 4, no versículo que continua, no versículo 7 até o 13, 14, ele continua falando por que Deus age dessa forma, sobre todos, por meio de todos e em todos.
né? Porque aqui ele continua falando, e a graça, Efésios 4:7 agora, e a graça me foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Quando Cristo subiu às alturas, ele mandou o Espírito Santo dele, né? Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nesse versículo 13, o apóstolo Paulo está explicando por que Deus derrama esses dons, por que Deus derrama esses dons do Espírito, né, dos 5 ministérios dentro da igreja. Por que Ele faz isso? Por que Ele derrama o Espírito em nós, sobre nós, por meio de nós? Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo do Espírito Santo é para que nós cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus. O objetivo do Espírito Santo ser derramado em nós é fazer com que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo visitados, nós estamos sendo cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, até que todos nós cheguemos à plena unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus está querendo fazer com que o Espírito Santo em nós produza esse pleno conhecimento do Filho de Deus, e nós cheguemos também à plena estatura da varonilidade, à medida da estatura plenitude de Cristo. Ou seja, nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, continuar sendo crianças espirituais, crianças na fé. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus em nós crie sobre nós esse perfeito conhecimento do Filho de Deus, que nós cheguemos à maturidade de Cristo, para que nós possamos então, versículo 14, não mais ser como meninos agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus quer trabalhar em nós através do Espírito que derramou sobre cada um de nós os dons, que derramou sobre nós o Espírito Santo dele, para que nós possamos chegar à perfeita estatura de Cristo, para que nós cheguemos à maturidade de Cristo, ao entendimento e conhecimento de Cristo, para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, com todo vento de doutrina humana. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos fortes, Deus quer que nós estejamos firmes na rocha. E é isso que nós vamos estar vendo agora, né? Através dessa visão dos ossos secos que Ezequiel teve. Nós queremos estar chegando, né, fazendo com que o Espírito Santo gere em nós vida.
Como nós lemos aqui, Deus quer nos chamar para a vida dele. A vida como estava acontecendo aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel estava perante os ossos sequíssimos. Diz a palavra de Deus que os ossos estavam sequíssimos. E os ossos secos significam a ausência total de vida. Para um osso ficar sequíssimo dessa forma, ele não seca de uma hora para outra, ele leva tempo. Quer dizer, esses ossos já estavam há muito tempo já secos, mortos, não existia qualquer sinal de vida neles. E se passou, a vida se foi, a morte chegou, né? Pode ser que você esteja passando isso na sua vida agora. A vida que havia dentro de você acabou, aquelas épocas de felicidade se foram, aqueles sonhos que alimentavam a sua vida desmoronaram, arrasaram, acabaram, aquelas promessas de dias melhores nunca mais se concretizou, e aquelas expectativas criadas se frustraram. Pode ser que você esteja passando por esse momento de vale de ossos secos na sua vida. Aquele seu casamento que um dia você jurou amor eterno junto ao seu cônjuge, já não tem mais paz, muito menos amor dentro do seu casamento, né? O seu marido ou sua esposa se transformou no seu pior inimigo, se transformou em ossos secos. O seu relacionamento já não lembra mais nada daqueles dias iniciais do primeiro amor. Você se transformou em ossos secos. Meus irmãos, minhas irmãs, pode ser que você esteja passando isso. Pode ser que aparentemente você vive uma vida que demonstra que não está seco, mas lá no fundo está sequíssimo. O seu osso está seco. Ou pode ter até acontecido a morte de alguém querido da sua família, que você amava muito, se foi. Pode ser que um pai que você amava muito se foi, ou uma mãe que você amava muito se foi, ou então um filho ou uma filha que você depositava tanto o futuro, o amor e o carinho se foram, e com ela também se foi a alegria. Pode ser que você esteja passando por isso agora, pode ser que você esteja nesse vale de ossos secos, ou pode ser também que uma doença de repente veio sobre você sem te preparar e roubou os teus sonhos. Os seus dias ensolarados se transformaram em dias de cinza. Aquele dia de sol aberto, claro, perdeu a sua cor, tudo ficou agora nublado, chuvoso e frio. Pode ser que esteja acontecendo isso. Pode ser também que uma traição ou um relacionamento rompido fez com que você tenha se desiludido da vida. Pode ser que a vida nunca mais foi a mesma depois desse episódio, depois desse fato, e você ficou arrasado por causa disso. Eu falo para vocês, não deixem que essas coisas sejam maior do que o nosso Deus. Não deixe que essas tribulações que nos assolam todos os dias sejam maiores do que o nosso Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui que eu aprendi no curso de casais, no curso Aliança. Todas as vezes que nós fazemos com que uma situação ou uma pessoa tenha tanta influência sobre nós, a ponto de nós dizermos, a minha vida mudou depois disso. Olha bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos idolatrando esse fato ou essa pessoa. Isso é idolatria. Por que é uma idolatria? Porque quem é maior, o nosso Deus ou os nossos problemas? Com certeza o nosso Deus. Nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Porém, quando nós colocamos os problemas maior do que Deus, e nós falamos, esse problema ou essa situação me mudou o resto da minha vida e eu estou preso a isso, meus irmãos,
nós estamos falando, nós estamos anulando o poder de Deus. Deus não é menor do que esses problemas. Deus não é menor do que essa situação em que você se encontra agora. Quando você começa a dizer, eu estou preso a essa situação, eu estou preso a esse problema, você está dizendo, o meu Deus não é superior do que esses problemas, e Ele não tem condições de atuar sobre esses problemas. Meus irmãos, quando nós colocamos então o nosso coração, quando nós depositamos todas as nossas forças nesse problema que nos abate, e nós ficamos prostrados com esse problema, nós estamos idolatrando esse problema. Eu não conseguia entender isso até o momento em que eu comecei a reparar nessa situação. Essa situação que você passa agora não é maior do que os seus problemas. Essa situação em que você passa agora não é maior do que a sua tristeza, do que a sua angústia, do que a sua depressão, do que o seu sentimento de frustração, do que esse abatimento, essa tristeza não é maior. O nosso Deus é muito maior do que isso, meus irmãos. O nosso Deus, se você fica idolatrando isso, se você fica falando, essa situação me levou a essa depressão, se essa situação me trouxe agora a essa depressão, a essa falta de forças, não fique idolatrando isso, não idolatre isso. Diga, o Senhor é maior do que esses meus problemas, o Senhor é muito superior do que esses problemas. E aí você não vai idolatrar essa situação ou essa pessoa que causou isso em você. Deixa Deus tomar a posição dele, a posição de Deus sobre a sua vida. Deixa Ele reinar sobre a sua vida. E essas situações todas vão se tornar uma coisa menor ainda do que isso. Não seja idólatra, meus irmãos. Não seja idólatra. Pastor Marcelo disse que a idolatria traz todos os outros tipos de males, por isso que Deus, de pecados, por isso que Deus abomina a idolatria. A idolatria não é apenas ficar adorando a santos, adorando a ídolos, adorando a pessoas, mas às vezes você adora dessa maneira, deixando com que as outras pessoas, do que a situação te controle, de tal forma que você não consegue enxergar a Deus como o único Deus, e você não consegue adorar a Deus. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos para esse tipo de idolatria. Então, se você está colocando esse seu problema, ou essa pessoa acima de Deus, dizendo que Deus não é superior a esse problema ou a essa situação, você não está adorando a Deus. Então você adora tanto essa situação que nem acredita que Deus pode atuar sobre isso. Pare com isso, deixe com que Deus atue sobre essa situação, amém? E é exatamente isso que acontece aqui. Deus leva Ezequiel para um monte de ossos secos. A situação era caótica, a situação não tem nada, não tem como a gente tirar a essência de um monte de ossos secos. São ossos que não têm mais vida, sequíssimos. Quantos anos eles estavam sequíssimos? E a mesma coisa tinha acontecido com o povo de Israel. Quando Ezequiel escreveu essas palavras dele, o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, e por lá ficaram 70 anos escravizados por causa do pecado do povo, porque o povo já não adorava mais a Deus, o povo colocou a idolatria, o povo colocou a sua adoração em outros deuses diferentes, que não é o Deus dele. Eles não confiavam mais no Deus, não confiavam mais no Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro deles. Eles já tinham passado tantos anos, e já tinham experimentado tantas coisas boas, já tinham experimentado sair do Egito, mas ali, depois disso, eles começaram a se corromper, a idolatrar, e aí eles foram levados para a Babilônia. E é interessante, meus irmãos, que quando Ezequiel, ele escreve sobre isso, não apenas o povo, mas o próprio Ezequiel também estava passando por dificuldades enormes.
dificuldades que a gente não consegue sequer verificar isso. Em Ezequiel 25, versículo 3 a 12, ele fala aqui sobre a morte repentina de sua esposa. Ele fala que, de repente, Deus falou para eles: olha, Ezequiel 24, versículo 15, ele fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Eu tirarei a tua esposa de você, do nada, subitamente. Eu tirarei a delícia dos teus olhos, mas você não vai lamentar, nem chorar, nem te correrão as lágrimas. Que situação! Parece que Deus está sendo masoquista contra Ezequiel, está colocando Ezequiel numa situação extremamente desagradável, falando: eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou tirar a tua mulher, eu vou tirar a tua esposa, mas você não vai ter nem chance de chorar, nem de lamentar e nem de correr as lágrimas. E versículo 17 ainda diz assim: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Ele fala o seguinte: olha, você não vai ter nem chance, não chora, eu vou tirar a tua esposa de mim. De repente ela morre. E aí no versículo 18 disse: falei ao povo pela manhã. Então ele estava conversando pela manhã, no dia seguinte, e à tarde morreu a minha mulher. E na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Ou seja, de uma hora para outra, Deus fala: vou tirar a tua esposa, você não vai se lamentar nem nada. E no dia seguinte ele falou pela manhã, à tarde morreu a esposa dele, e no dia seguinte ele calçou de novo as sandálias, colocou o turbante e foi andando. Nem cobriu o bigode, quer dizer, ele nem teve essa chance de fazer o luto da sua esposa. Então, o que o Ezequiel está experimentando aqui desses ossos secos não é apenas uma figura de linguagem, não é apenas uma visão em que ele teve e que ele não tinha nada a ver com essa história, mas muito pelo contrário, estava gemendo dentro dele. A esposa dele tinha morrido de repente, e isso foi uma profecia de Deus dizendo: olha, vai acontecer a mesma coisa com o povo de Israel. O povo de Israel vai ser levado, para a Babilônia, e de repente, do nada, você não vai ter nem tempo de chorar e de lamentar, porque de repente vão te levar. Porque o povo meu entrou em idolatria, o povo meu entrou nessa idolatria de não confiar mais em Deus, mas nos outros deuses de bezerro, de ouro e etc., como tinha feito antigamente. E lá em Salmo 137 está o lamento do povo quando estavam lá em Babilônia. Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia. Ou seja, o povo estava lá em Babilônia já, às margens dos rios, e nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando lá de Jerusalém, lá da nossa terra, lá de Sião, e nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. O povo relembrando, lá em Jerusalém, lá em Israel, nós pendurávamos as nossas harpas lá nas árvores de salgueiro, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Ou seja, além de eles levarem o povo lá para a terra da Babilônia, eles falavam: canta para nós aquilo que vocês cantavam lá antigamente, lá na terra de vocês, cantam para nós. Ou seja, não tem nem tempo de lamentar, você vai ter que ficar
alegre, sendo escravo dos outros, oprimidos, e você não teve chance de sequer lamentar o luto? Pois aqueles que... 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles estavam lá falando lá em Babilônia. Então, como é que a gente pode então cantar do Senhor, cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Ou seja, eles estavam tão desiludidos que disseram: se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão acabe, que a minha mão direita, que eles trabalhavam, a mão mais forte, que ele seque tudo, e apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então eles estão lembrando da terra deles, lá na margem dos rios de Babilônia, assentando e chorando contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Ou seja, eles estavam lembrando lá da terra, da época em que Israel conquistava Edom e dizia: arrasai, arrasai, filha da Babilônia, a que há de ser destruída. Aqui nós estamos vendo uma profecia lá em Apocalipse, quando diz que a Babilônia vai ser destruída. E feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Então veja bem, esses salmos de versículo 137, ele fala sobre aqueles tempos amargos que eles tiveram. E, amados, nem todo deserto é fruto de nossas decisões e erros passados. Às vezes, Deus nos leva ao deserto simplesmente porque a situação nos leva. Muitas vezes nem todo o deserto é por causa das nossas decisões e erros, mas tem alguns desertos que são. E esse tempo aqui, que Jerusalém estava no deserto, lá em Babilônia, era por causa da idolatria deles, era por causa da falta da falta de adoração a Deus. Eles colocaram outras coisas além de Deus como sendo seus ídolos, e foi por isso que Deus falou para eles, lá em Jeremias 25, 3 a 12, Jeremias começa a falar aqui por que razão que eles seriam levados à Babilônia. Vamos dar só uma olhada aqui em Jeremias, capítulo 25, do versículo 3 a 12, só para vocês verem que não é algo que sobreveio. Levanta os olhos, Jeremias capítulo 25, versículo 3 a 12. Durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la ter anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Ou seja, tantas coisas que Deus tem feito, Deus tem enviado os profetas, Deus tem falado para vocês, mas vocês não ouvem. E quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes. Não me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Então Deus está falando, esses profetas antigos várias vezes vieram para vocês falando: convertei o seu mau caminho,
deixa a tua maldade das tuas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu, não ande após outros deuses. Versículo 7, todavia não me destes ouvidos. O profeta Jeremias está falando Deus está falando por boca do profeta Jeremias. Quantas vezes que eu falei para vocês, eu venho falando para vocês, mas vocês não me deram ouvido. Versículo 7, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das tuas mãos para o próprio mal de vocês. Versículo 8, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo de alegria e a voz do noivo e da noiva e ao som da moz e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, tudo isso que Israel estava passando porque não ouviu a voz do Senhor. Deus desde antes mandou os profetas para falar, mandou os profetas ali para dizer, saia desse caminho, volte para o caminho de Deus, e aí eles não estavam ouvindo a voz de Deus, até que Deus chegou e falou assim, chega, vou mandar vocês lá para a Babilônia, e vocês vão sofrer lá 70 anos, e aí foi o que aconteceu nesses ossos secos. Os ossos deles estavam sequíssimos. Então, meus irmãos, vamos deixar os nossos erros, vamos deixar os nossos pecados. Se os nossos pecados têm colocado os nossos ossos secos, vamos deixar esses nossos pecados. Davi fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Que nós não possamos calar os nossos pecados, que nós possamos estar falando, confessando os nossos pecados a Deus, nós possamos estar voltando o nosso caminho a Deus, e Ele poderá, e Ele virá ao nosso encontro. Foi isso que aconteceu, e eu vejo, meus irmãos, que eu vou falar na próxima, que o sofrimento pode ter dois resultados diferentes, ou nós saímos mais amargos, mais ácidos desse deserto, mais duro, mais rancoroso, menos flexível, menos dócil, menos crente na palavra de Deus, ou nós saímos mais maleáveis, mais firmes na rocha, mais sensíveis à voz de Deus, menos arrogantes. Você quem escolhe o final, nós é quem escolhemos o final. Então no versículo 2, voltando aqui, o profeta Ezequiel estava no meio de ossos sequíssimos no vale, e ali Deus faz uma pergunta para o Ezequiel: podem esses ossos reviver? Podem esses ossos reviver? Vejam que é o próprio Deus que estende a mão, vejam que é Deus quem traz essa iniciativa de falar a esse povo. Joel, no meu caso, podem esses ossos reviver? Esse osso que está seco dentro de você pode reviver? O seu casamento pode reviver? O seu relacionamento com os seus filhos pode reviver? A sua saúde pode reviver? A sua alegria pode reviver? Deus está perguntando isso agora para nós. As nossas esperanças precisam estar em Deus, meus irmãos. E nós vimos, que Deus, Ele, ao mesmo tempo em que Ele ordena, Ele também traz a solução,
da ordenança dele. E é interessante que quando Deus fala, esses ossos vão reviver, mas Deus fala assim, profetiza, profetiza. A ordem foi dada por Deus, mas quem precisa executar, quem precisa fazer isso acontecer, somos nós, meus irmãos. Nós temos que ter essa medida da fé, esse dom de fé, e precisamos profetizar a situação, ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que profetizar, nós temos que agarrar a fé com isso, e nós temos que fazer isso acontecer, meus irmãos e minhas irmãs. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo, né? O tempo todo foi assim que aconteceu com o comandante Naamã. Ele teve que ter fé, a profecia já foi lançada sobre a vida dele, você vai ser curado, mas ele precisou mergulhar 7 vezes debaixo daquele rio Jordão. Ele teve que ir lá e dizer, olha, eu vou me banhar, e ele falava, nossa, na minha terra tem um rio muito melhor do que isso, eu vou entrar nesse riozinho sujo aqui, barrento? Eu não. Mas a menina falou, o que custa? O que custa? Faz isso, profetiza, executa, vai lá, faz isso. Veja a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos, gastou tudo o que tinha, mas ela teve que tocar nas vestes de Jesus, e foi assim, quando ela tocou nas vestes de Jesus, é que as coisas aconteceram. Profetiza, profetiza. O centurião que teve o seu servo ressuscitado, ele teve que crer e enviar um mensageiro para pedir a cura. Ou seja, ele falou, vai lá, Jesus. E ele falou, eu tenho vários soldados, e quando eu falo para o soldado, vai, ele vai, e quando eu falo, vem, ele vem. Então, Senhor Jesus, nem entre na minha casa, simplesmente diga uma palavra, e aí o meu servo vai ser curado. E então aquele servo, Jesus espantou e falou, eu não vi fé igual a esse no povo de Israel. E esse centurião, que é um estrangeiro, ele teve tanta fé. Meus irmãos, vamos ter a fé e vamos começar a profetizar. Vamos começar a profetizar sobre a sua vida, sobre esses vales de ossos secos. Vamos começar a profetizar, Senhor Jesus, nós queremos ser igual a Jesus, nós queremos viver a vida igual a Jesus. Traga a vida por meio de Cristo, por meio do teu Espírito Santo. Começa a profetizar sobre a sua vida. Se você teve alguma coisa errada, se você abriu uma brecha, uma legalidade para que tudo esse deserto esteja acontecendo, peça perdão a Deus agora e começa a profetizar vida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Começa agora a profetizar isso. Falou, Senhor, eu quero ser transformado segundo a imagem de Cristo. Eu quero reviver dessa minha morte que eu estou agora. E começa a profetizar, começa a lançar as palavras proféticas sobre a sua situação, a situação do casamento. Começa agora, eu vou dar um tempo para você agora profetizar na sua vida. Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, eu profetizo que esses ossos secos vão reviver. Eu profetizo, eu agora cancelo, eu agora quero pedir perdão através das coisas que eu fiz, através das brechas que eu abri, para que eu estivesse passando por essa situação. Pode ser que você tenha aberto uma brecha, pode ser também que nada aconteceu e de repente veio esse deserto sobre você, mas começa a profetizar agora, eu creio em meu Deus, eu creio no Senhor. Essa situação não é maior do que o meu Deus, essa situação não é maior do que esse meu problema, do que dessa questão. Começa a dizer isso. E aí no versículo 5, a palavra de Deus, eis que farei entrar o Espírito de Deus em vós,
e vós vivereis, e vocês viverão. Então nós precisamos profetizar o Espírito, que Ele viva em nós. Precisamos que o Espírito Santo controle totalmente em nós. Em Romanos 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vocês, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos vossos corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em nós. Aqui diz que o mesmo Espírito Santo que reviveu a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará juntamente com Ele. Meus irmãos, e aí o que acontece? Quando o profeta Ezequiel começa a profetizar, os ossos começam a bater, os ossos começam a se encaixar, Deus faz crescer os tendões, Deus faz crescer os nervos, Deus faz crescer todo o sistema neurológico central, a espinha começa a crescer coisas que são impossíveis aos homens, começa a crescer, a carne começa a vir, começa a crescer carne, músculos, e em cima desse músculo vem a pele, mas os corpos ainda estavam mortos, sem vida. Desculpa. Porque estavam sem um espírito. E então, acontece um milagre. Deus fala para profetizar pela segunda vez, no versículo 9. Profetiza ao Espírito. Agora profetiza ao Espírito, para que ele venha. Vem dos quatro cantos. Vem dos quatro cantos. Ó Espírito, vem dos quatro ventos. E assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo vem dos quatro ventos, e Ele vem para nos vivificar, Ele vem para trazer vida. Se você está morto, se você está prostrado por causa dessa situação, começa a profetizar, e profetizar pela segunda vez, começa a profetizar: Espírito Santo de Deus vem sobre mim, eu quero o Espírito Santo de Deus de vida, vida, vida sobre a minha morte, eu não quero mais viver prostrado sobre essa morte. Vem Espírito Santo, vem sobre esse corpo mortal meu, eu sou carne e osso, fraco, mas Espírito Santo de Deus vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem me vivificar agora, Senhor. Essa situação não é maior do que Deus. Não apenas, vocês lembram que não apenas o Ezequiel estava profetizando isso de uma forma figurada, mas ele estava experimentando isso. Ele perdeu a sua esposa amada e querida, não teve nem tempo de ele ter o luto sobre ela, e ao mesmo tempo ele foi levado para a terra da Babilônia, e lá ficava chorando, mas ele começou a falar: profetiza, profetiza, profetiza. Versículo 11: então me disse: filho do homem, estes são os ossos da casa de Israel. A casa de Israel estava que nem esse osso sequíssimo, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança pereceu, acabou, estamos de todo exterminados. Não existe impossíveis para Deus, não existe impossíveis. Versículo 12 e 13 diz assim: eis que abrirei a vossa sepultura, e farei você sair dela, e trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura, e quando eu fizer sair dela o povo meu. Então profetiza, fala: Senhor, eu quero sair dessa sepultura, eu quero fazer com que a minha vida tenha novamente a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria agora de que o Espírito Santo ministrasse sobre a sua vida, e nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto nós ouvimos essa música, eu quero que você profetize sobre a sua situação, eu quero
que aqueles ossos secos da sua vida sejam transformados. Eu quero que esses ossos secos comecem a bater uns com os outros, e em cima desses ossos começam a crescer os tendões, as carnes, os órgãos internos, a pele, e profetiza: Espírito, vem dos 4 cantos e traz a vida novamente sobre nós. Traz a vida. Enquanto nós ouvimos essa música, nós vamos estar profetizando sobre as nossas vidas. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não
amanhã vou acordar. Vidas, Senhor, Deus, independente, Senhor, do que acontecer, a nossa vitória já está ganha. Naquela cruz, o Senhor já venceu sobre todas as coisas, Pai. Naquela cruz, nós tivemos a vitória completa do Senhor. O Senhor Jesus pode ressuscitar ossos sequíssimos. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que perderam a esperança, que estão prostrados, esses ossos sequíssimos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga vida em abundância, vida de Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, estejam ressuscitando a sua vida agora, em o nome de Jesus. Eu profetizo isso, profetiza, você mesmo, profetiza a vida na sua vida, profetiza, Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, venha dentro de mim, venha atuar em minha vida, dentro de mim, de dentro para fora, traga novamente a vida do Senhor. Eu profetizo isso. Eu profetizo a vida do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo que o Senhor vai estar fazendo, criando tendões, criando pele e colocando o Espírito Santo novamente sobre a sua vida. Recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, o mesmo Espírito que está dentro de Deus, o mesmo Espírito que está em Jesus, esse mesmo Espírito está dentro de nós, está em nós, para que nós possamos ser conformados segundo a imagem de Cristo, segundo a perfeita varonilidade de Cristo, a maturidade de Cristo, para que nós não sejamos mais abalados, para que nós não sejamos levados de um vento ao outro, de doutrina, de situação. Não, Deus está enviando o Espírito Santo de Deus para que nós cheguemos à maturidade de Cristo, meus irmãos. Eu quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor possa trazer o Espírito Santo dos 4 ventos e fazer vida na vida dos meus irmãos. Traga vida, Senhor, traga vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, Pai. Traga vida, Senhor, novamente. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero profetizar vida. Vida, o poder do milagre da vida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, o Senhor possa levantar o rosto sobre nós, o Senhor possa nos trazer a misericórdia sobre nós, que o Senhor levante o rosto sobre nós e nos dê a paz. Senhor, nós profetizamos e agradecemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus que move em nós, que nós possamos, Senhor, crescer e viver cada dia mais na presença do Senhor, buscando a intimidade do Senhor sobre nós. Nós pedimos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, profetiza sobre a sua vida, profetiza. Vive profetizando, continue profetizando, não perca a fé. Mesmo quando essa música diz, mesmo se todas as coisas não derem certo, eu sei que amanhã eu vou acordar na presença do Senhor. Não tenha dúvidas quanto a isso. Não idolatre os seus problemas, as pessoas que causaram esse problema. Não deixe com que a idolatria entre no seu coração. Deixe com que o Espírito Santo encha a tua vida. Amém? Tenha uma boa semana. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.